Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, forte abraço, muito obrigado pela sua audiência, amizade e companhia. Esse é um dos melhores programas da nossa região de cultura. Ele fala de livros, escritores, poetas, repentistas, leitores, da boa música e do direito contemporâneo. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu literário e eu jurídico. Eu sou Ricardo Alfredo. A você aqui da cidade e de toda a região, nosso muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Estamos todos os sábados com este programa dentro da TV Câmara Mossoró e da grade da TCM Telecom. O programa Memória Acadêmica Trajetória, ele é retransmitido também dentro da grade da TCM Telecom. Para você que está ligado conosco, fortíssimo abraço. Nós estamos aqui com esse programa e temos um convidado. O convidado é o escritor e poeta, nosso querido amigo aqui, Glauter Alencar, que é presidente da Academia Mossorense de Literatura e Cordel. Glauter é radialista, técnico em saneamento, agente comunitário de saúde, psicólogo, graduado em psicologia pela universidade também, especialização dele, né? Ele é natural de Mossoró, filho de José Couto Filho e Luísa Vieira Alencar Couto, Isa Alencar. Glauter é o idealizador e presidente da AMLC, Academia Mossorense de Literatura de Cordel, dos projetos cordelistas, ou como Cordioteca na Biblioteca, Violas e Repente. Glauter é membro do ICOP, Instituto Cultural do Oeste Potiguar. Ele também é do CONFOC, Comissão Mossorense de Folclore, que nós temos aqui. Também é do Poema, né? Faz parte do Poema da ASCRIM, da Academia de Escritores, ou Associação de Escritores Mossoroenses. E a academia que hoje ele está representando aqui conosco é a Academia Mossorense de Literatura de Cordel, que foi fundada agora em outubro de 2013, com 34 fundadores, cordelistas, repentistas, embaladores, cancioneiros populares, acadêmicos, que usam sempre a métrica, a rima, a oração musical da poesia, o ritmo, e todos eles participam tendo seu patrono em alto e boa cultura mossoroense que vai além da fronteira do Brasil. A diretoria hoje é composta por presidente, que é o Glauter Alencar, o vice-presidente, que é Antônio Clóvis Vieira, o secretário, que é José Augusto Araújo da Silva, o diretor jurídico, que é nosso querido irmão e amigo, José Marli de Queiroz Lucena, diretor cultural, Marcos Vinícius, que atualmente contempla 42 cadeiras entre os ocupantes, patronos e ocupados. A Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, aqui, nasceu, como eu disse a vocês, em outubro, com 34 membros. E vai caminhando aí com um cancioneiro popular que a gente tem aqui em nosso meio, que é belo. Hoje, os membros, patronos, componentes, são responsáveis pela valorização da cultura popular. Como eu já disse, é uma cultura que vai além fronteiras. E tem inúmeros projetos, né? Cordioteca na biblioteca. Esse projeto tem a finalidade de entregar a cada instituição, no mínimo, 200 cordéis. A biblioteca aí, que é patrocinada pelos próprios membros da academia. Também um pilar importante é Violas e Repente. Esse projeto consiste em todos os sábados letivos, fazer oficinas de cordéis nas escolas, juntamente com professores e alunos. Fora o terceiro pilar, que é a caravana cultural. Visita as praças de Mossoró, levando cordel, teatro, levando a literatura de um modo geral ao povo e apresentando todo o conhecimento que a gente tem em relação aos cordéis. Importantíssimo, né? Glauter Alencar do Couto é bem-vindo ao nosso programa, será retransmitido, como eu disse, pela TV Câmara, gravado na TV Câmara, retransmitido pela TCM Telecom.
Inicialmente você vai ouvir só agora a minha voz e está vendo aí a foto, né? A foto do livro de Padre Sátiro, que é Fragmentos de uma Vida, Sátiro Cavalcantes Dantas. A instituição se fez presente nesse lançamento, diversas academias. Foi um momento especial da história moçoroense, com todos participando ali. Dessa foto você está vendo aí o lançamento do vídeo. Inicialmente ouviremos o hino oficial da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, que é de composição de Tony, arranjo de Gideão Lima, nas vozes do Dr. Elma, no soprano, Paulo Fernando, no barítono, Dani Melo no contrato e Marco Lima no tenor. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Em Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Mossoró há de filhos impávidos, terno berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Como eu avisei a vocês lá no início, está presente aqui conosco, participando do nosso programa, o presidente da Academia Moçoroense de Literatura e Cordel, o nosso amigo, posso chamar-se amigo, Glauter Alencar do Couto. Seja bem-vindo, Glauter Alencar do Couto, aqui é o nosso programa. Muito bem, Ricardo. É a nossa satisfação em retornar a esse programa cultural, Memórias e Trajetórias, e tentar dar um pouco da nossa contribuição.
Bom, Glauter, aqui nós queremos algumas informações básicas para o nosso público, porque a Academia Moçoroense de Literatura e Cordel tem como 3 pilares importantes dentro da nossa sociedade, e um deles é a Cordeoteca. Nos fale um pouco da Cordeoteca. Isso, o projeto Cordeoteca na Biblioteca é um projeto nosso, né, idealizado na Academia Moçoroense de Literatura de Cordel, a qual eu levei para a plenária, e a plenária toda aprovou. Hoje nós temos mais de 40 instituições que participam, ou instituições parceiras participam desse projeto, inclusive a mais nova será agora dia 17 de março, né? Será a Escola Sagrado Coração de Maria, o Colégio das Irmãs, como a gente conhece, um novo processo, né? Que eles estão passando agora, como diz a psicologia, né? Um novo ciclo, né? E nós estaremos entregando essa cordelteca na biblioteca, cuja patrona é a poetisa Lígia, ela que é casada com o irmão de Antônio Francisco. Ela também faz parte da AFLAM, da Academia Feminina de Letras e Arte de Mossoró, e vai ser um momento bastante acalorado, né, receptivo com a escola, o corpo docente, discente dessa escola, contação de histórias. Nós vamos estar lá e aproveitar a oportunidade e estaremos também empossando um novo acadêmico. Desta feita, trata-se do médico veterinário Zé Jamildo, com 82 anos, mas escreve, né? Descobriu essa verve da escrita, quer nos passar, né? Tornar sociável esse lado também. E além de maratonista, ele é maratonista também, é médico veterinário, já na profissão há bastante tempo. E para nós, na cadeira de número 44, cujo patrono é o saudoso e inesquecível repentista Valdir Teles. Já tem a data da posse? Dia 17, agora dia 17 de março, aqui no Colégio Sagrado Coração de Maria. E o horário? O horário será às 9 horas da manhã. Sim, vai ser Pela manhã, dia 17 com de o março. corpo, né? O corpo docente e discente da escola. A gente se sente assim muito entendi. agradecido quando a gente trabalha com o corpo escolar. Cultura e educação andam juntas, né? Ô Glauter, aonde foi instalado em Mossoró? Quais escolas locais foram instaladas as cordeotecas? Nós temos nas universidades, a UERN, nós temos uma na UERN, cujo patrono é o poeta Josmar Falcão. Nós estamos na UFESA, o patrono é José de Rosa Maria. Nós temos no IF, também, no Instituto Federal em Mossoró, que o patrono é o poeta Antônio da Silva, que é o nosso concris, né? Nós temos em outras instituições públicas e privadas, escolas. Aqui eu posso citar também a Escola Mater Christi, que foi a primeira particular a receber esse projeto Cordelteca na Biblioteca, e instituições como o próprio Tiro de Guerra. O TG 07010 também tem uma cordelteca lá nessa instituição. Então, há uma diversidade de instituições que recebem esse nosso projeto e são parceiros, né? E quando a gente fala em parceiros, vale a pena a gente contribuir, estar com a presença de poetas repentistas, cordelistas, contadores de história, cancioneiros populares, emboladores de coco, né? Por exemplo, a UFESA nos abraçou com essa parceria. Nós vamos abrir ainda uma cordelteca na cidade de Caraúbas e em Angicos. E o segundo pilar que eu vejo na Academia Literatura de Cordel, Academia Moçoroense de Literatura de Cordel, que é muito interessante, na minha visão, um grande pilar, que é violas e repentes. Outro projeto que nós temos também, que é de fundamental importância, que trabalha no sábado letivo, não é, com as escolas. E esse projeto, Ricardo, tem o interesse de descobrir novos talentos, daquele que desenha, daquele que escreve, daquele que canta, porque a academia tem esse propósito de descobrir, de valorizar aquele nosso artista. E nós temos valores. As pratas da casa
funcionam e funcionam muito bem. Basta descobrirmos esses diamantes que às vezes lapidados, em sua maioria, se transformam em, vamos dizer assim, com brilhos irradiantes, ou seja, com oportunidades, dando oportunidades a esses diamantes que precisam ser lapidados, metaforicamente falando. Nós vamos descobrir nomes, novas pessoas que possam, quem sabe, até fazer parte da Academia Moçoroense de Literatura de Cordel. Muito bem. Então, nós temos 3 pilares que envolvem a academia e toda a sociedade. Isso. Sendo eles a cordioteca, Sim. ou cordiotecas, né? Já está em vários lugares, Várias cordiotecas. cordeltecas. Muito bem. O segundo é violas e repentes, Violas e repentes. que é feito nas escolas. É, Praticamente, no sábado a letivo. ideia é trabalhar na escola para fazer novas descobertas Isso. nas escolas, Isso. principalmente nos sábados letivos. Isso. E o terceiro pilar é o Caravana Cultural. Como é Certo. que ocorre esse projeto Caravana Cultural? Pronto, o Caravana Cultural, e nós tivemos agora a felicidade de conversar com o secretário Marcucci, que nos deu esse aval, essa oportunidade, desse apoio logístico, não é? A Caravana Cultural é ir para os logradouros, para as praças, para as feiras, e aqui nós temos a nova feira, essa feira que é um complexo, vamos dizer assim, comercial, a nova feira comercial ali ao lado do mercado. Nós vamos também, pleiteamos junto ao secretário, há um ano nós fizemos esse ofício para poder ter também uma banquinha, né, de Entendi. literatura, de cordel. Coisa boa. Porque o cordel está na feira. E se fala em feira, tem que ter cordel. No mínimo, Não tem é? que ter uma banquinha não. Tem que ser uma banca especial. Né? Pronto, Porque isso. o cordel, pelo menos na minha visão, não sou cordelista, sou um escritor de livros, não cordelista, Sim. da área jurídica e teológica, Sim. que é a minha paixão. Sim, Teologia é uma grande paixão que eu tenho. O conhecimento real teológico. sim, Não o conhecimento doutrinário, sim. que todos promovem, mas o real teológico. Eu acho que falta ainda isso. Falta essa visão em quem organiza ou patrocina mesmo as feiras que nós temos em todos os locais. Mas, Grialta, me diga uma coisa importante em relação à caravana cultural. Essa caravana cultural, assim, como é a participação ativa dos membros? Nós selecionamos para cada ponto estratégico que é feito, onde está o projeto Caravana Cultural, vamos dizer assim, aquele poeta que mora no bairro mais próximo daquela praça. Entendi. Que coisa Aquela boa. poetisa que mora mais próximo daquela feira. Então ela fica também com a obrigação, com o compromisso de participar. E não pode dizer um não, porque é próximo à sua residência. Verdade. Não é? Mas que ideia fantástica, porque, veja, a grande dificuldade das academias, dos encontros dos escritores, é o distanciamento. Verdade, Né? Nós temos aqui inúmeros bons escritores, verdade. se diga de passagem, não precisa citar o nome de ninguém, todo mundo já sabe quais são, e em diversas áreas. Sim, Né? A Academia Moçoroense de Letras tem grandes escritores. tem sim. Alguns foram até meu professor também. Sim. Já foram meus educadores. A UERN também lançou para a Academia Moçoroense de Letras alguns grandes escritores que Sim. estão lá conosco. Sim. Eu tenho um assento lá, Deus sabe até quando, mas eu tenho assento na cadeira 34 da Academia Moçoroense de Letras. A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais também trabalha nessa área, mas há uma dificuldade em torno do Sim. distanciamento Sim. para seminários e reuniões. Essa sua ideia é salutar, levar ao povo, Isso. diante de uma caravana, Isso. o povo perceber, sentir e saber que existe essa cultura. Né? Isso. É Porque importante. hoje, e aí eu peço licença a você que está em casa, eu fico preocupado demais, né? Eu sou um escritor, pesquisador, todo mundo sabe disso, não precisa me enganar, todo mundo sabe dessa realidade. Eu fico preocupado, a cultura que nós temos hoje, Uhum. sabe, é uma cultura, eu sou educador, vendo, gente? Por isso que eu gosto de falar disso. A cultura é muito ruim, principalmente a musical. Verdade. A musical, terrível. Verdade. Terrível. Eu estive conversando com um amigo, ele me mostrou uma música, eu botei a mão na cabeça, ele disse que foi, cara. Porque a música não tinha qualidade nenhuma, nem letra, Entendo. nem harmonia. Entendo, Não tinha nenhuma qualidade.
Entendo. Entendeu? É aquelas músicas feitas que a gente chama mais de comercial. Aquele período acabou. Entendo. E isso causa alegria para quem gosta de leitura, quem gosta de conhecimento. A caravana que você promove cultural. Isso. Violas, de repente, eu tenho também uma paixão de ouvir. Sim. De ouvir. Eu gosto muito de ouvir as embaladas, os cocos, as violas. Os repentes, né? Os cantadores. De repente são os cantadores de viola. Sim. Aqui nós temos até um programa, Canções de Viola. Com o professor Aldaci. É da nossa academia de cordel. É da academia, não é isso? Muito bem. Mas, Gelter, aí, atualmente, já existe, assim, um planejamento para acontecer essas caravanas culturais durante esse período ou esse ano? Estamos nos organizando, né? Para esse ano, é como eu falei, nós recebemos uma bandeira verde, né? Vamos dizer assim, que se transformou em azul, que é a cor do nosso prefeito, né? Atual. Sei. Mas de apoio logístico. Que coisa. Né? Dessa parte com o secretário Marcucci, não é? E ele visualizou e viabilizou, não é? Essa oportunidade e nós estamos aguardando essa retomada de processo para, segundo ele, qualquer hora que precisarmos, nós estaremos com barracas, não é? Para começar este ano o Caravana Cultural. Então, dia 14 de março é o dia da poesia, tem muita reunião e nós estaremos, vamos dizer, dando o primeiro passo depois dessa posse que teremos e dessa entrega dessa cordelteca no Colégio Sagrado Coração de Maria. Que coisa boa, isso é muito importante. E aí vai uma sugestão para a própria prefeitura. Certo. A prefeitura deveria colocar dentro do seu ponto de turismo. É verdade, também acho. E aí é a minha opinião, né? O ponto de turismo, a prefeitura devia colocar vocês, praça tal, mês tal, dia tal, de tal hora, tal hora. Um calendário, né? Um calendário. Verdade. Específico. Como eu já sugeri aqui também, que a gente tem museu, biblioteca, deveria ter um QR Codezinho. Acaba chega com o celular, clica no QR Code, faz o acesso e ali tem toda a história, os livros que tem. Vocês são uma garantia social da nossa cultura. E indo à praça, indo ao povo, é uma garantia maior. Está divulgado. Walter, eu vou dar uma parada agora, você que está em casa, eu vou dar uma paradinha, não é rápido. Paradinha rápida aí de 1 minuto. Você em casa vai ficar com Wanda Jacinto, poetizando o nosso dia. Você vai ficar com 2 vídeos da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Um é a própria academia, o outro é o auditório da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, o auditório Helder Eronildes da Silva. Vocês vão ficar com esses 2 vídeos da academia e nossa querida cunhada Wanda Jacinto, esposa de Jacinto, poetizando o nosso dia. A gente volta já. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Quando me vem passar, risonha e calma, sem um pesar que me anuvia a fronte, perdido olhar na curva do horizonte, cuidam que eu tenho paraíso na alma. Mesmo encontrei quem me dissesse um dia: invejo-te a existência descuidosa, como se espinho não tivesse a rosa, ou fosse a vida isenta de agonia. Porém, enquanto desdenhosa, altiva, eu vou passando alegre ou pensativa, a rir como um feliz demente, meu pobre coração dentro do peito, triste, doente, a agonizar no leito, vai soluçando dolorosamente. Poema Passando, da poetisa Alta de Souza. Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho.
Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Muito bem, pessoal, vocês ficaram com a nossa querida Wanda Jacinto poetizando o nosso dia. E em seguida você viu os vídeos da academia, né? A estrutura da academia, que é a sede, e também a estrutura do auditório Helder Eronildes da Silva. A você que ligou sua TV agora, está conosco, senta um pouquinho, respira. Hoje nós estamos aqui entrevistando nosso querido amigo, presidente da Academia Mossorense de Literatura e Cordel, Walter Alencar do Couto. Esse homem tem trabalhado a favor da cultura incansavelmente. Ô, Walter, me diz uma coisa. Uma das coisas que eu vi interessante, que eu vi a academia fazendo, foi os seminários que a Academia Mossorense de Literatura e Cordel fez. Há alguma ideia nova para seminário? E já existe algum seminário em vista para ser feito? Como é que está a situação da academia e suas relações com os seminários na cidade de Mossoró e região? Pronto, nós estamos aí também a participar. Vamos mandar uns correspondentes, vamos mandar uns acadêmicos, poetas e poetisas, para participarem do primeiro encontro cordelista brasileiro. Será em Recife. Na minha terra, muito bem. Certo. Mas o projeto Seminário Resistência ainda continua, da Academia Mossoroense de Literatura de Cordel, para este ano. Provavelmente será no final de maio para início de junho, no memorial, né? Que é a resistência da coleção mossoroense, começa com esse primeiro passo. O segundo dia, a resistência feminina nesses anos, né? O terceiro é a resistência do TG 07010, como resistência ao passar desse mais de 100 anos, não é? Nessa resistência, e também que nos ajudou na resistência, né? Com relação à invasão do Bando Lampião em Mossoró. O quarto momento será a resistência das instituições culturais, que ainda sobrevivem, que são 7 no total, não é? E nós vamos pegar cada um representante para que possa dar sua contribuição, seja da AMOL, do ICOP, da SBEC, da AFLAM, da Sejus e da AMARP e também da Academia Mossoroense de Literatura de Cordel. Será o desfecho de tudo isso no final, acreditamos que no final de maio para início de junho. Ah, que coisa boa, já tem mais ou menos uma data pré-definida, pelo menos um mês, né? Inclusive com a participação das escolas, porque as escolas vêm no primeiro dia, geralmente vem uma escola que chega no ônibus, vem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto dia, e escolas de preferência parceiras dos nossos projetos. Ah, que coisa boa, parabéns, Walter. Essa ideia de seminário, para algumas pessoas acham que é muito cansativo, depende. Um seminário bem apresentado é extraordinário, sabe? Uma pessoa que tenha conhecimento daquela área específica, um conhecimento mais refinado, muito bom. Muito bom. Eu participei de alguns seminários recentes, dentro das minhas áreas, né? Digo áreas porque eu tenho algumas formações, participei, achei extraordinário. Não porque eu participei falando. Sim, entendi. Participei trazendo também, mas porque também eu assisti de alguns amigos e muito interessante. Eu parabenizo a Mossoró nessa ideia de trazer seminários. As academias têm feito isso, têm tentado sobreviver com cultura, mesmo tendo pouco apoio. Verdade. Sabe? Mas as academias mossoroenses de letras, a Academia Sejus, a própria Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, vem fazendo isso com muito amor. Verdade. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu lamento. As autoridades constituídas, infelizmente, elas falham muito nessa área cultural. Período de política, se comenta muito sobre cultura. Na realidade, se age pouco sobre cultura. Eu lamento por essas atitudes muito desproporcionais e atitudes difíceis da gente se encontrar. Tudo bem, Walter, infelizmente, a gente tem que raciocinar dessa forma e torcer e trabalhar e lutar para que
haja uma maior condição. Agora, a academia, como é que a academia define a literatura de cordel para as novas gerações e qual é a sua importância cultural no Brasil atual, na sua visão? A literatura de cordel é um patrimônio histórico, cultural e material brasileiro, né? É uma coisa nossa. E o Nordeste brasileiro, a qual o estado que a gente faz parte, teve essa facilidade de levar, não é, esse meio que é uma forma de apresentação, ajudou a princípios na constituição do nosso povo, no aprendizado, na leitura, na compreensão, enfim. Então, a nossa ideia, acima de tudo, é também, junto com a academia, participar desta forma engrandecedora que é a literatura de cordel, juntamente com o repente. O repente também é esse patrimônio histórico, cultural e material brasileiro, também foi nomeado, e as duas coisas andam juntas, não é? Então, nós tentamos, através dos projetos da nossa academia, que são passos ainda limitados, não é? Aproximar a literatura do povo, ou seja, retomar aquele processo. Como a psicologia nos diz, Ricardo, que nós somos seres transcendentes, capazes de retomar o processo a qualquer hora, a literatura de cordel já existe há mais de 100 anos. Então, ela foi freada, acredita-se, com o avanço da tecnologia. Depois da aparição do rádio e da TV, ela foi se deixando de lado, parecendo até se esquecer, mas ela retomou novamente o processo. E a gente retoma esse processo todos os dias, né? Tentando mostrar, acompanhar junto com a tecnologia e mostrar que a literatura de cordel, esse processo que é nosso, não é? Essa coisa que não está limitada aos nossos olhos, porque a gente vive a literatura de cordel, está nas nossas raízes. É diferente de uma leitura que às vezes são colocadas, né, para que a gente possa descer, né, de goela abaixo, essas coisas que a gente às vezes recebe até de outros autores, né, ficcionados, né, de ficções, e a gente respeita. Mas o que é nosso é também para ser transcendente. Então, é retomar o processo sempre, começando nas escolas, para que o professor possa também utilizar essa literatura. Ele tem ali do lado a cordelteca, ele pode trabalhar um cordel, porque o cordel ele traz inúmeros fatores de comunicação, inúmeros títulos, né? Desde um acidente ao cordel histórico, ao cordel cômico, engraçado. Então, nós não podemos esquecer da literatura de cordel. Ô Glauter, o pai do cordel é Leandro Gomes de Barros, não é isso? Isso. Qual a influência que ele tem no cordel para cá, para a nossa região? Muito, era um paraibano, né? E ele, foi através deles que tem a Mala do Folheteiro, que Marco Lucena cantou, né? E que recentemente nos deixou, infelizmente, fora do combinado, mas faz todo o diferencial, Leandro Gomes de Barros, que foi esse nosso pioneiro. Daí vieram os outros autores, com Zé Martins de Ataíde, Zé Camelo de Melo Rezende e tantos outros que deram essa continuidade, né? São os poetas de vanguarda. Aqui nós tivemos o próprio Major Lucena, o Antônio Lucena Barreto, que era o pai do Marcos Lucena, do Zé Marli Lucena, que também é poeta cordelística, também evangélico, mas nós tivemos também outros nomes aqui na região, como Luiz Campos, não é? Nós tivemos aqui o cantador, repentista Onésimo Maia, não é? Então, são figuras que Mossoró apresentou e conheceu e que foram ao alicerce do cordel, a começar de Leandro e para nós aqui essas personas que acabei de falar. Não podemos esquecer de Antônio Francisco, né? Teixeira de Melo, que é conhecido além fronteiras, né? Que também é a nossa estrela que sempre brilha. Mas na academia nós temos outros que também aqui possamos citar. Nós temos um contador de histórias chamado Marcos Vinícius, que acho que já esteve aqui no programa. Já, esteve conosco. Não é?
nós temos também outras categorias de profissionais, como o poeta Amendoim, que é embolador de coco, né? Como tocando o seu triângulo também, como o Concris, que é uma referência a nível de Brasil nessa resistência da embolada, né? Enfim, nós temos o Nilson Silva, que é da cadeira número 1, que canta canções, que também é cancioneiro. E isso é muito importante. Mossoró também se cadencia nessa importância, né? E nós tivemos a felicidade de ter a Estação das Artes Poeta Eliseu Ventania como nossa sede. É importante dizer isso, regularizada pelos vereadores, pela Casa do Povo, pela Câmara Municipal de Mossoró em 2019. E isso faz toda a diferença quando falamos em literatura de cordel, em melodia, rima, métrica, canção, melodia e embolada. Muito bem, a gente vai dar mais uma paradinha. Antes, a gente vai ler uma nota de pesar, tá certo? A Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e as demais academias vem se pronunciar, assim como o programa Memória Acadêmica Trajetória, sobre o falecimento do nosso amigo Marcos Lucena, cantor, compositor, músico, cordelista, radialista, ator, imortal da Academia Moções de Letras, falecido na semana passada. Cidadão produtivo, inteligentíssimo, foi um dos maiores expoentes da cultura nordestina. Aqui vai os meus pêsames à família, principalmente ao meu amigo pessoal, que é o Dr. Marli Lucena, a Danilo Barreto, né? Danilo casado de Tanhamá, Danilo Barreto, Tanhamá. Aqui vai os nossos pêsames. Marcos Lucena era um vencedor, que sempre deu o seu melhor. Marcos Lucena era cantor dos 4 ventos, era imortal também da Academia Mossorense de Literatura e Cordel, também. Como era também da ABLC. Aqui vai os nossos pesos, que Deus proteja, guarde e console a família. Nós vamos dar uma paradinha, você vai ficar aí com um medley de shots do grupo Encanto. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe as mãos na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola, fazendo versos dedilhados na viola, por entre os ventos do meu velho pastoral. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo. Ei, gado, oi. Tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo, lendo, tengo. Ei, gado, oi.
Serviço de emergência CIOTS, em que posso ajudar? Moça, me ajude! Ele está me batendo, vem rápido! Mantenha-se em um local seguro, as viaturas estão a caminho. Em caso de violência contra a mulher, não esconda, denuncie. Conte com a Patrulha Maria da Penha. Prefeitura de Mossoró. Bom, gente, você ficou aí com o medley de shots do Grupo Encanto. Belíssimo. Parabéns ao Grupo Encanto. Bela canção. E aqui eu retorno ao que eu terminei inicialmente falando lá no final do terceiro bloco. Os pêsames à família do hoje encantado Marcos Lucena. Você que ligou a TV agora, estamos aqui com o presidente da Academia de Literatura aqui da cidade de Mossoroense. Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, que é o nosso querido amigo Glauter Alencar do Couto. Ô Glauter, como é feito o processo da seleção ou convite para entrar novamente na academia? Pronto. Você agora justou, né? Não é muito burocrático, não é uma coisa prática, simples. Agora, nós tivemos agora recentemente a perca de um poeta, né? Do Marcos Lucena. Então, nós abrimos por 60 dias, fazemos o necrológico dele, não é? Certo. Tivemos agora 7 dias da morte dele, então nós vamos abrir o necrológico dele e aí nós abrimos para a família até a 3ª geração. Então, primeiro a família que se pronuncie, se tiver alguém que possa se candidatar a outro. Não aparecendo, nós abrimos mais 30 dias para a sociedade de uma forma geral. Né? E aí basta escrever pelo menos, ou ter escrito pelo menos 3 cordéis, como diz o nosso estatuto. Não é? Entendi. E aí, hoje, a academia, como já abrimos mais esse leque, como a Academia Norte Rio-Grandense, não é? De Literatura de Cordel, nós aceitamos xilógrafo e editores. Nós temos vagas para isso também. Que coisa boa, rapaz. Mas é notório, é sabedor que na ocupação das suas cadeiras nunca chegamos a ter disputa, por exemplo, de ter 2 candidatos, Entendi. 3 candidatos. Geralmente é por aclamação, se entroniza e se dá posse. Entendi. Até agora. Mas isso não quer dizer que na cadeira de Marcos Lucena, por exemplo, não possa ter 2 candidatos, Entendi 3 como é. candidatos e assim sucessivamente. Pronto, abrimos esse espaço. Também queria aproveitar a oportunidade e dizer que a neta de Dona Nessi Bezerra, a professora Jéssica, a poetisa Nessi, faleceu o ano passado, aos 98 anos de idade. Então, a professora Jéssica, como neta de Dona Nessi, ela teve interesse em assumir a cadeira da avó. Então, nós abrimos essa oportunidade para a família, ela ir lá tomar posse também, juntamente com outras acadêmicas esse ano. A participação feminina no cordel está sendo bastante intensa, sabe, cara? Nós vamos agora dar posse a mais 4 mulheres. Elma Cunha, que é irmã do poeta Lalauzinho Lalau, que também faz parte da nossa academia. Sim. Kélia, que é professora. Nós temos Jéssica e Lígia, que é casada com o irmão de Antônio Francisco. São mais 4 mulheres que irão estar se empossando na Academia Moçoroense de Literatura de Cordel. Muito bem, presidente. É bom ficar sabendo que a academia tem esse cuidado especial. Qual o cuidado especial que você deve estar se perguntando? Você em casa também. Primeiro, ver se na família tem alguém que gostaria de ocupar aquela cadeira, até porque na família que tem cordelista, poeta, normalmente tem outro. Tem, isso. Né? Gostaria de permanecer na academia, permanecer com o nome. Isso é muito interessante. Dá continuidade à história, né? Em segundo plano, deixa para a sociedade também uma vaga futura. Se alguém da família não desejar, a sociedade vem e assume a vaga. Ô, presidente, como a academia encara esse novo modelo social que é a digitalização e a produção de cordéis online? Sim, aí está sendo uma dificuldade,
não resta dúvida, nesses e-books, né, que a gente está tendo, mas a gente vai adequando dentro da necessidade, para não perder o público, não é? Muita gente prefere o cordel impresso ainda, né, gente que gosta de sentir, pegar, né, o cheiro do papel e tal. Mas a gente também está se preparando, na medida do possível, com as nossas limitações, em acompanhar a tecnologia, que hoje é muito comum. Tem pessoas que preferem no celular, não é, fazer a leitura, mas outras pessoas gostam de contemplar a mala do folheteiro, né? Comprar na feira o cordel, que isso é importante, isso é característica nossa. Ô, presidente, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, você falando e eu me lembrando, olha, todo mundo, quem me conhece sabe que eu gosto de tecnologia. Você olha para porque eu tenho um celular, um tablet, computador, e eu gosto muito de mexer em tecnologia. Sim. Porém, eu gosto de ler no livro. Físico, eu né? Pegando nele. Eu fico imaginando, eu no apartamento, lá no apartamento, eu estou sozinho, eu pego o livro, deito na redinha. Isso. Ainda sou nordestino. Isso. Deito na redinha para ler o livro, deitado na rede. Isso. E às vezes adormeço. Imagina no notebook, no tablet. Ia quebrar todo dia ia amanhecer por trás das minhas costas. O tablet todo quebrado, tudo. Então eu sou desse tipo de nordestino que gosta de pegar no papel para fazer a leitura. Você falando e eu me lembrando. Eu sei que o tempo aqui é muito curto. TV é tempo curto demais, né? Isso. Mas aí eu queria saber uma coisa importantíssima, pelo menos na minha visão. O cordel continua cumprindo sua função social de informar e divertir, como fazia tradicionalmente, na sua opinião? Continua. Agora, é aquela história. Tem que continuar a ser explorado. O que não é visto não é lembrado. De todas as formas. É verdade. Não é? É verdade. Então, precisa estar sendo visto. Porque está sendo visto e vai estar sendo lembrado. Seja de uma forma cômica, seja de uma forma de informação, seja de uma forma histórica, mas precisa estar sendo visto. Mas assim precisa surgir novas vozes, claro, né? Claro. Eu noto que vocês estão incentivando as escolas ao surgimento dessas novas vozes. Porém, no cordel eu posso estar muito errado. Eu vejo poucas mulheres. Tem. Né? Agora, pode ser uma questão cultural, que já vem massificando há décadas, que a mulher usava o pseudônimo masculino para poder escrever. Sim, verdade, isso é uma grande verdade. E hoje a catraca está modificando. Que coisa boa. E jovens também, tem poucos jovens na minha visão. Aí fica, vamos dizer assim, uma tentativa de mudança, né? De adaptação, podemos dizer assim. Sim. A maneira de se ver. Agora, durante muito tempo aconteceu esse propósito, que foi esse impedimento da participação feminina na literatura de cordel. Inclusive, eu não vou citar o nome dela, mas você tem uma colega que é da MOL, que ela me disse que quando era estudante, começou a escrever os versos, aquela coisa, aquela alegria, e ela foi interrompida por uma professora que disse: isso não é coisa para menina, é coisa para menino. Isso é a falta de conhecimento profundo. Eu lamento. Um ou outro que faz isso, porque normalmente essas coisas são para seres humanos. É verdade. Isso, que gosta, que tem paixão. Né? Isso da década dela de 40, 50. Eu ia ter uma ideia mais ou menos daquela antiguidade, todas essas colocações meio malucas. Agora, por exemplo, me diga uma coisa, ainda há muito preconceito com o cordel? Tem, porque é uma linguagem, vamos dizer assim, tida como marginal, não é? Mas que ganhou notoriedade com o passar do tempo, com esse valor de patrimônio histórico, cultural e material brasileiro. Isso mudou muito. O cordel ele ganhou outras dimensões, até nas revistas em quadrinhos. Existe cordel em quadrinho, existe cordel com desenhos, de cor, né? com adaptações. Isso é muito importante. Agora, quando começou, era como se fosse uma poesia rasteira, marginal, esquecida, que não tinha capa.
Eu me encontrava muitas vezes com Eliseu Ventania cantando e João Liberalino, e eu passava com minha mãe, e a intenção de minha mãe era me levar para a Casa da Revista. Você lembra da Casa da Revista, Lembro, sim. né? Eu era criança, mas lembro. Mas aí quais eram as leituras? Zé Carioca, era aqueles, Turma da Mônica, era, enfim, Recruta Zero, aquelas outras coisas. Mas eu passava e me dava aquela curiosidade de entender o que é que aquele pessoal estava cantando. Então, Eliseu vendia aquela história, era uma folha dobrada de 4 vezes, né, uma folha dobrada em 4 partes, e com um grampeador. Você lia as primeiras estrofes, não conseguia ler mais, porque tinha que tirar o grampeador, ou seja, tinha que comprar. A ideia era fantástica. Era assim, não tinha capa. Aí depois, a ideia foi extraordinária. Aí depois que apareceram as capas com fotos de atores de novela, né? Aí veio a xilogravura, aí a coisa foi se modernizando até o dia de hoje, que existem cordéis coloridos, com impressões coloridas, cordéis, como eu disse anteriormente, em forma de quadrinhos. Isso é muito importante porque mexe com o imaginário de quem vai ler. Você está com aquele cordel, rapaz, isso aqui eu moro em Brasília, eu moro no Maranhão, eu moro na Bahia, no Rio de Janeiro, mas esse cordel aqui eu peguei, rapaz, esse autor, Ricardo, olha, escreveu isso, entendeu? Faz toda a diferença. Verdade. Bom, presidente, nosso programa está chegando ao final. Eu quero lhe deixar à vontade, para que, se eu não fiz nenhuma pergunta, Sim. do seu interesse da academia, você se colocar, e suas considerações finais. Primeiro, agradecer à TV Câmara, né, esse espaço, agradecer a Ricardo Alfredo, ao Wellington Barreto, né, por essa oportunidade desse programa Memórias e Trajetórias. Isso é muito importante para a cultura, não só de Mossoró, mas além fronteiras, né, da comunicação. E dizer que nós estamos sempre satisfeitos em estar participando, em dando essa contribuição dentro, como eu digo, das nossas limitações. E a Academia de Cordel é isso, né? Essa história que nós conhecemos, que há 12 anos nós estamos aqui na Estação das Artes, poeta Eliseu Ventania, nessa labuta nas escolas, com a cultura, com a educação, sobre risos, aplausos e choros, não é? E a vida. Nós temos que entender que é como uma semente, que ela vai ser semeada, ela vai crescer, nós vamos colher o fruto e temos que replantar. E esse replantio começa a partir de agora. É você que está nos ouvindo, além fronteiras aí da comunicação, que pode fazer esse replantio todos os dias, nos ajudando e valorizando aquilo que é nosso. Tudo bem, gente, como a gente sempre termina aqui agradecendo a todos pela participação, interação, amizade, compreensão, agradecendo também ao presidente da Academia Mossoroense de Literatura e Cordel, Glauter Alencar do Couto. E aí o Salmo 1, hoje é a nossa reflexão. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a um ribeirinho de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham e caem, e tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, pois eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não vão resistir no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios os levarão à destruição. Este salmo descreve a felicidade que é seguir a lei do Eterno e desviar-se do mau caminho, comparando em si todo um percurso em que a bondade e a maldade exposta nesse teatro que vivemos chamado terra pode ser levado à eternidade. O Salmo 1 é uma indicação de um caminho, de um tempo, que você precisa ter, que nós precisamos ter.
e mostra a confiança daqueles que, mesmo diante da maldade, continua fazendo o bem pelo temor do Eterno. A você que tem em casa, obedeça a papai e mamãe. Continue fazendo bem, continue trabalhando, continue estudando, continue temendo ao Eterno, porque Ele em breve virá e trará juízo sobre todos os homens da face da terra. Bom, nosso programa está se encerrando hoje e gostaríamos de agradecer a você que ficou conosco até agora. Aqui vai um forte abraço pela sua amizade, companhia. Que Deus os abençoe grandemente. Estaremos de volta aqui breve com um novo programa Memória Acadêmica Trajetória. Forte abraço. Deus abençoe a todos.